Boa noite, digníssimos doutores. Temos alguém aí? Temos alguém aí? Se tivermos, basta se tivermos aí alguém, é só nos dar um sinal para nos mostrar que temos alguém do outro lado e assim começarmos com a nossa live. Vamos dar aí um sinal de vida, se está a nos ouvir, se está tudo ok. E dentro de instantes nós começamos. Basta que os senhores doutores manifestem que está tudo ok. Já vemos três doutores que acessaram a nossa live. Podem deixar aí um comentário se conseguem nos ouvir em condições, se conseguem nos ver. E vamos começar. Vamos começar a fazer uma maravilhosa viagem aqui naquele que é o mundo do direito penal. E eu tenho a certeza que será um evento produtivo, muito produtivo mesmo. Os senhores não vão se arrepender. Nós vamos falar aqui de algumas noções gerais atinentes à cadeira de direito penal. E pronto. Estamos mesmo em condições para começarmos, para avançarmos. Num primeiro momento, nós poderemos falar sobre a questão da própria noção de direito penal. Vamos depois falar sobre o objeto, vamos falar aqui da relação entre o direito penal e a ciência do direito penal e muitos outros temas que no decorrer da nossa live vamos sempre tocando. E eu espero mesmo que esteja tudo bem. Ilustre André João, muito obrigado aí pelo feedback. Estamos a ser ouvidos e para não perdermos mais tempo, vamos entrar naquele que é o nosso assunto, no assunto que nos traz aqui. Nós vamos discutir um pouquinho sobre temas do maravilhoso mundo do direito penal. E, como se tem dito, é tudo de bom que existe direito penal. E a partir desse momento eu convido os ilustres a abrirem os braços e deixarem o direito penal entrar e fazer morada em vós. Pois bem, então nós vamos começar a discutir sobre direito penal. Mas a pergunta que se coloca mesmo a partir daí é: o que é o direito penal? Nós não podemos fazer um estudo de alguma coisa, nós não podemos comentar sobre alguma coisa se não conhecermos efetivamente o que é ou sobre quem nós estamos a falar. Okay? Os ilustres não conseguem ou não podem dizer nada sobre mim se não me conhecerem. Em princípio é preciso me conhecerem para falarem sobre mim. O mesmo vamos aplicar aqui em relação ao direito penal. Nós não podemos falar efetivamente sobre o direito penal se nós não conhecemos o que é o direito penal. E tudo começa pela noção que nós temos deste grandioso e valioso ramo do direito. Ok? Então, eu trouxe aqui 4 conceitos. Dentre os 4, o último é o que me parece mais completo, né? Quando vamos falar efetivamente sobre o direito penal. O primeiro conceito, eu tenho aqui anotado, diz que o direito penal é um conjunto de normas jurídicas que determinam os atos que constituem crimes ou infrações criminais e as sanções que lhes são aplicáveis.
Pronto, olhando assim à primeira vista, é um conceito, todavia é um conceito bastante genérico. Claro que nós conseguimos enxergar aí os elementos essenciais daquilo que é o direito penal. Entretanto, este é um conceito muito mais genérico. O segundo conceito é que o direito penal é um conjunto de normas jurídicas que definem abstratamente os atos que constituem infrações criminais e estabelecem as sanções a eles correspondentes. Eu gostei deste conceito e ele traz um elemento novo que não tem no primeiro, que é um conjunto de normas que definem abstratamente, em abstrato, não em concreto, os atos que constituem infrações criminais e as sanções a eles correspondentes. Temos depois o terceiro conceito, que nos diz que o direito penal é um conjunto de normas que definem as condutas ou comportamentos que violam os bens, valores e interesses fundamentais da comunidade. Pronto, esse também é um conceito muito bom. Mas eu gostei particularmente deste último conceito que diz assim, olha, o direito penal é o ramo do direito, doutora Cléusia, muito obrigado, é o ramo do direito público interno constituído por um sistema de normas que definem os comportamentos que constituem crime, os pressupostos dos estados de perigosidade criminal e estabelecem as penas e as medidas de segurança correspondentes. Pronto, eu gostei bastante deste conceito porque ele me parece mais completo e acaba por responder essencialmente aquilo que nós precisamos saber sobre o direito penal. Okay? Em primeiro, devemos entender que o direito penal é um ramo do direito. Okay? Ele é um ramo do direito. E o que é o direito? Né? Nós aprendemos e fomos aprendendo para quem é estudante de direito, para quem não é estudante de direito, nós poderemos então dizer o que é que nós temos aprendido. Que o direito é um conjunto ou um sistema de normas criados essencialmente para regular a vida do homem na comunidade. Assim sendo, o direito penal não pode ou não foge desta regra. Também é um sistema de norma que visa regular a convivência dentro da comunidade. E já diriam os romanos antigos que o biomo ib societa, ubi societa ibi ius. Ou seja, sempre que existirem homens, haverá sociedade. E sempre que existir sociedade, necessariamente haverá necessidade de existir direito ali para regular a convivência humana. Nós sabemos que, como seres humanos, temos a chance, temos a qualidade de sermos seres racionais. E em virtude da nossa racionalidade, muitas vezes as nossas opiniões, as nossas convicções, as nossas crenças dentro da comunidade vão constituir aqui contradições. E essas contradições podem gerar contendas. E para se restaurar a harmonia na convivência social, é necessário que existam normas de conduta. Então, o direito é um mecanismo, é um instrumento de controle social. Só que não é o único. Se olharmos para a religião, também é um instrumento de controle social. Entretanto, para nós, o foco hoje é o direito. A questão é, o direito regula toda e qualquer situação? Não, como dissemos, ele não é o único meio de controle social. Então, só levamos para a esfera do direito as questões que tenham relevância jurídica, os factos jurídicos. Só esses devem ser levados para a esfera de proteção do direito. E se é necessário que sejam factos jurídicos levados à esfera do direito, os critérios são mais apertados para o direito penal. Por quê? Porque o direito penal estabelece medidas um pouquinho pesadas em relação aos outros ramos do direito. Então, toda essa incursão que fizemos é para explicar que o direito penal é um ramo do direito. Só que esse conceito nos traz outro elemento aqui. É um ramo do direito público.
Por que é um ramo do direito público? Aqui vamos voltar naquela velha discussão da suma divisio que coloca, por um lado, o direito privado e, por outro, diametralmente distinto, é o direito público. E como é que vamos colocar de um lado aqueles ramos de direito que constituem ramos de direito privado e outro de direito público? Existem alguns critérios que são levantados pela doutrina. O critério do interesse, o critério da posição na relação jurídica e o critério da qualidade sujeita. Na verdade é que, usando qualquer um destes critérios, nós não poderemos colocar o direito penal em uma outra área a não ser o direito penal. Okay? A não ser o direito público, diga-se. Pronto. Então, entendido que está a primeira parte, é um ramo do direito público e não um ramo do direito público internacional. É interno, porque cada Estado exerce o seu próprio direito penal em função da sua soberania, o que significa que o direito penal de um Estado não pode se impor a um outro Estado soberano. Por isso que é um ramo de direito público interno. Ela é constituída essencialmente de um conjunto de normas estas que definem em abstrato o que é crime, o que constitui um estado de perigosidade criminal, e em função disto, ele o que é que faz? Em função disto, ele estabelece as consequências. E quais são as consequências? São as penas e as medidas de segurança. Quando se tratarem de crimes, as consequências serão as penas. Quando se tratarem de estados de perigosidade criminal, então as consequências são, ou a consequência é a medida de segurança. Ora, já dissemos em algum momento que o direito penal ele aplica sanções graves, tem medidas graves. E por ter medidas graves, só podem ser trazidos factos para a esfera do direito penal, factos que sejam essencialmente graves também. Okay? Factos que lesam os bens, factos que lesam os valores essenciais da comunidade. Ok? Daí que existe um princípio basilar em direito penal, designado princípio da intervenção mínima. Segundo este princípio, só podem ser trazidos fatos para a esfera jurídica ou para a esfera do direito penal quando este direito penal for necessário, por um lado, e por outro lado, for eficaz. O que isto significa? Que não podem ser trazidos quaisquer factos na esfera jurídica ou na esfera do direito penal. Devem ser factos relevantes, dignos de tutela penal. Pronto, o princípio da intervenção mínima ele se desdobra em dois. O princípio da necessidade e o princípio da eficácia. O que é o princípio da necessidade? O princípio da necessidade significa que o legislador, ao olhar para as condutas sociais e determinar que estas ou aquelas condutas constituem crime, ele deve estar convencido de que é necessário, de que é necessário criminalizar aquela conduta porque viola, lesa ou põe em perigo os bens, os valores dignos de proteção penal, bens valores fundamentais. Deve estar convencido disto. E esta atividade de criminalizar condutas é aquilo que chamamos de tipificação. Por outro lado, deve entender o legislador, deve estar convencido de que com a aplicação do direito penal àquele caso, àquela situação da vida, se vão atingir as finalidades, os fins preconizados pelo próprio direito penal, que no essencial é a proteção dos bens, dos valores e dos interesses fundamentais da sociedade ou da comunidade. Então,
necessidade e eficácia são os requisitos para se chamar para a esfera do direito penal certos comportamentos ou condutas humanas dentro da comunidade. Há quem diga, e alguma doutrina defenda, que o direito penal, quando for desnecessário e ineficaz, ele torna-se injusto. Mas pergunta-se como é que o direito penal torna-se injusto? Se nós entendermos, se o legislador olhar para uma situação da vida e ver que é desnecessário utilizar-se o direito penal porque outros ramos do direito já podem dar solução sem que para tal recorram a medidas gravosas, então é injusto aplicar o direito penal, porque ele é desnecessário. Se o legislador entender que com aquela medida a aplicar para aquele agente, naquela situação em concreto, não vão se realizar as finalidades do direito penal, também se torna injusto. E quando se diz que o direito penal ele importa ou implica um custo muito alto, muitas vezes nem estamos a falar de um custo econômico necessariamente. É um custo social. Porque se olharmos para alguém, para um indivíduo que é condenado, a questão da própria ressocialização depois de ter cumprido com a sua pena é muito difícil. É muito difícil um ex-detento, um condenado, vir a ter emprego, vir a restabelecer relações com as outras pessoas. Então, o direito penal ele mexe diretamente com direitos fundamentais. Okay? O direito à liberdade, depois do direito à vida, é um dos direitos fundamentais mais importantes. E o direito penal mexe diretamente com isto. Então, é necessário que se garanta esses dois requisitos, necessidade e eficácia, antes de trazermos condutas para dentro da esfera jurídica do direito penal. Sempre que se entender que o direito civil pode resolver a mesma situação sem menos ou com menos custos, então é preferível utilizar-se o direito civil em detrimento ao direito penal. Se o direito comercial está aí para tutelar essa relação, o direito do trabalho, o direito do ambiente, eles podem dar solução eficaz a este problema social. Então, o direito penal deve manter-se aí. Por quê? Porque ele estabelece medidas gravosas. Então, é num primeiro momento isto. E qual seria o objeto do direito penal? Nesta forma de pensar, o objeto do direito penal seria, então, o estudo das penas, ou dos crimes, dos estados de perigosidade criminal, e das penas e medidas de segurança. O direito penal ocupa-se essencialmente a tratar destas questões. Pois bem, então vamos neste segundo momento falar sobre a questão do direito penal e a ciência do direito penal. O que é um e o que é outro? Aquilo que acabamos de definir agora, o direito penal como um ramo de direito, estamos a falar do direito penal substantivo enquanto um ramo do direito mesmo. Mas também existe o direito penal visto como uma ciência, a ciência do direito penal, muitas vezes conhecido como dogmática jurídica penal, que vai, no essencial, se traduzir na ciência que se ocupa do estudo do direito penal, né? Das penas, dos crimes, das medidas de segurança, do estado de perigosidade criminal, de forma dogmática. Toda aquela doutrina que é criada, todos os manuais que são criados, que usamos para os nossos estudos nas faculdades e tal, tudo isso constitui a dogmática jurídica penal. E a dogmática jurídica penal, junto da criminologia e da política criminal, constituem aquilo que se chama de ciência conjunta do direito penal.
Okay? Enquanto temos a criminologia que estuda, que se ocupa do estudo da criminalidade, do crime, das causas da criminalidade e busca os métodos, as formas para se combater a criminalidade, nós temos a política criminal, que é efetivamente os mecanismos criados pelo Estado para aplicar as soluções que a criminologia aponta para o combate à criminalidade. E temos a dogmática jurídica penal para auxiliar estas duas áreas científicas do direito, para nos ajudar a criar os conceitos, a esclarecer as noções e outras situações necessárias. Então, aqui um triplete que deve trabalhar em uníssono, em harmonia, para melhores soluções a nível do direito penal. Pronto. Dito isto, é necessário entendermos que o direito penal, enquanto um ramo do direito, ele tem características específicas. E estas características, o professor Orlando Rodrigues nos apresenta 3 características essenciais. O direito penal é, por um lado, um ramo do direito positivo, imperativo e sancionador. Ok? Deixa-me só tomar um pouquinho de água. Pronto. Por que o direito penal é um ramo do direito positivo? Porque ele é criado por uma entidade com competência legislativa, a Assembleia Nacional, e ele tem algumas características, subcaracterísticas dentro dessa positividade, que partilha com os demais ramos do direito. Primeiro é que as normas do direito penal, elas são gerais. Significa que elas são aplicáveis a uma generalidade de destinatários. Não se dirigem a um destinatário específico. Eles se dirigem à generalidade das pessoas dentro da comunidade. É importante que nós retenhamos isto. Depois, as normas jurídicas penais são abstratas porque elas se aplicam a uma variedade de situações. Basta para isso que estejam reunidos ou verificados os elementos essenciais de um tipo para que, para aquela situação concreta da vida, seja aplicado o direito penal. Então, nisto consiste a abstração. Para além disto, as normas jurídicas penais, elas são também dotadas de coercibilidade. Significa que existe a possibilidade do uso da força para garantir o cumprimento destas normas. É necessário, devido a esta característica que é a coercibilidade, muitas vezes que se recorra ao uso da força para garantir que efetivamente o direito seja cumprido ou não seja violado. E isto nos leva ao segundo caráter do direito penal, que é o caráter imperativo. As normas de direito penal, elas não fornecem, não emanam conselhos, elas impõem condutas. Okay? Até mesmo quando permitem, se limitam a permitir determinados comportamentos, esses comportamentos são obrigatórios e independem da vontade dos seus destinatários. É nisto que consiste a imperatividade. E por último, temos o caráter sancionador. As normas jurídico-penais, elas estão aí essencialmente para sancionar. Se nós olharmos para a estrutura da própria norma, estamos a falar especificamente da norma do preceito penal incriminador, né? Vamos ver um preceito primário e um preceito secundário. No preceito primário, nós encontramos aquilo que se chama de previsão, onde o legislador prevê determinado comportamento. Deixa, a título de exemplo, abrir aqui o artigo
147 é um exemplo de carteirinha. 147 do Código Penal que diz assim: quem matar voluntariamente outra pessoa é punido com pena de 14 a 20 anos. Pronto, quando diz assim, quem matar voluntariamente outra pessoa, é o legislador a olhar para uma situação importante, digna de tutela penal na sociedade e dizer assim, que se alguém dentro desta comunidade cometer ou praticar este tipo de ato ou comportamento, seu preceito penal primário, estou a prever. É possível que aconteça, mas também é possível que não aconteça. Mas acontecendo, isto gerará alguma consequência. Qual será a consequência? E o preceito penal secundário estabelece a consequência. É punido com uma pena de prisão de 14 a 20 anos. Okay? Então temos aqui o caráter sancionador do direito penal. Pronto, e espero que quanto a isso a gente esteja entendido, esteja arrumado. Ora bem, as consequências jurídicas do crime, no âmbito do nosso Código Penal angolano de 2020, elas podem ser, como dissemos, as consequências podem ser as penas e as medidas de segurança. O artigo 39, o número 1, 2 e 3 estão ali para nos esclarecer quais são as penas e quais são as medidas de segurança. As penas, elas podem ser, por um lado, essa é uma classificação doutrinal, privativas e não privativas de liberdade. E a classificação legal coloca aqui 3 espécies de pena. Temos as penas principais, as penas de substituição e as penas acessórias. É necessário que retenhamos e interiorizemos estas questões. Isto nós vamos encontrar no artigo 39 do Código Penal. E a epígrafe desse código é sanções. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? O código nos diz que as sanções do Código Penal são estabelecidas nos números seguintes do presente artigo. Número 1 diz assim: penas principais, penas de prisão e multa. Okay? A linha A, pena de prisão, e a linha B, pena de multa. Se nós voltarmos ao artigo que nós lemos há pouco tempo, temos a questão do homicídio simples, que estabelece para o agente ou o delinquente a pena de prisão de 14 a 20 anos. Então, nós vamos inserir ou vamos qualificar esse tipo de pena como uma pena principal, exclusivamente ou especialmente a pena de prisão. Mas nem sempre que as normas penais estabelecem penas de prisão. Para alguns casos, eles estabelecem penas de multa. Então, basta olharmos para, por exemplo, o artigo 222, profanação de lugar fúnebre. O artigo diz assim: quem por qualquer meio profanar ou violar túmulo ou sepultura de pessoa falecida é punido com pena de prisão de até 1 ano ou com a pena de multa de até 120 dias. Pronto, aqui também vamos encontrar já outra espécie de pena, que são as penas compósitas mistas, que aplicam para uma mesma infração uma pena de multa ou uma pena de prisão. São penas alternativas. O que quer dizer que o juiz pode condenar em pena de prisão ou em pena de multa, sendo certo que as duas penas são penas principais. Okay? Penas principais. Entretanto, além ou ao lado das penas principais, o próprio Código Penal nos traz as penas de substituição. E nas penas de substituição temos na linha A multa, na linha B a prisão em fins de semana, na linha C a prestação de trabalho a favor da comunidade, na linha D suspensão da execução da pena e na linha E na administração. Então qual seria a diferença entre a pena de multa como pena de substituição e a pena de multa como pena principal? Ora, a pena de multa como pena principal, ela vem estabelecida já no tipo, ok? Ela vem estabelecida já no tipo, e as penas de substituição
nós vamos fazer vamos fazer recurso à parte geral do Código Penal, onde estão os pressupostos para a substituição da pena. Por exemplo, vamos supor que o juiz condene o agente numa pena de 6 meses. E até vamos aqui um pouquinho mais para frente para vermos exatamente quais são os pressupostos. Vamos no artigo 45, cuja epígrafe é a substituição da pena de prisão ou da prisão por multa. O legislador, no número 1, diz assim: a prisão aplicada em medida não superior a 6 meses é substituída por igual número de dias de multa ou por outra pena não privativa de liberdade. Ok? Vamos só nesta primeira parte. Isso significa que o juiz condenou, vamos lá, o sujeito A praticou crime de injúria e o juiz condena esse indivíduo a 4 meses de prisão. O que o juiz pode fazer, como são apenas 4 meses de prisão, é claro que a injúria pode não nos levar à prisão, a título menos meramente exemplificativo, diga-se, o juiz pode substituir aquela pena de prisão ao equivalente em multa. Então vai condenar o agente ou arguido em 4 meses de multa, à razão dos UCFs ou URPs que entenderem em face da circunstância concreta do caso. Então, essas são as penas, a pena de multa na vertente de pena de substituição e não como pena principal. Depois temos a pena de prestação de serviço a favor da comunidade. Então, o juiz vai condenar o indivíduo a prestar um serviço, talvez no lar de idoso, no orfanato, ou qualquer outra instituição carenciada que precise de auxílio. Outra questão é prisão aos fins de semana. Então, o juiz pode substituir uma pena de prisão efetiva a uma pena de prisão apenas aos finais de semana. O que quer dizer? Que de segunda a sexta-feira o indivíduo vai elaborar normalmente, vai exercer as suas atividades em função dos seus encargos com a família, da sua personalidade, da sua conduta anterior ao crime. O juiz entende que, pronto, esse indivíduo vai cumprir a pena somente aos finais de semana. Diz aí que cada final de semana, que pode corresponder no mínimo a 36 horas, ou no máximo a 48 horas, equivale a 5 dias de prisão efetiva. Okay? Então o juiz pode substituir a pena de prisão efetiva para uma pena de prisão aos fins de semana, uma pena de substituição. Depois tem a suspensão da execução da pena de prisão. O que acontece? Muitas vezes, talvez já tenhamos ouvido, é que o juiz condenou o arguido, o agente, a 3 anos de prisão. Entretanto, com a pena suspensa. Essa é uma suspensão na aplicação. O juiz aplica a pena de prisão, entretanto o indivíduo não vai cumprir a pena de prisão. Ela fica suspensa. É claro que, paralelamente a isto, vão ser atribuídos ao indivíduo alguns deveres de conduta que este deverá essencialmente obedecer. Caso não, essa suspensão pode também ser suspensa, o que significa que o indivíduo pode, se não cumprir com os requisitos que o tribunal estabelecer para essa suspensão, pode então ser suspendida a suspensão e colocar o indivíduo efetivamente a cumprir a pena na prisão. Depois tem as penas acessórias. São penas que são aplicadas paralelamente às penas principais. Okay? Então, o juiz aplica uma pena principal e ao lado da pena principal uma pena acessória em função da natureza do próprio crime. E se nós olharmos aqui para a linha A do número 3, nos fala sobre a proibição do exercício de funções. Vamos supor que o agente ou o arguido seja um funcionário público que tenha sido condenado por um crime de peculato. O juiz pode acessoriamente aplicar a pena de proibição do exercício de funções, que está aqui na linha A do número 3 do artigo 39. Okay? Então, já que ele tem essa tendência,
ele deve ser proibido de exercer esse tipo de atividade. É uma pena acessória, por um certo tempo, por exemplo. Então, é uma pena acessória. É diferente da pena de substituição, porque as penas de substituição são aplicadas ao invés da pena principal e as penas acessórias são aplicadas conjuntamente com as penas principais. Pronto, e depois temos as medidas de segurança. As medidas de segurança são um correlato dos estados de perigosidade criminal. Significa que quando um indivíduo, um agente de um delito, talvez, vamos pensar num agente que tenha a sua capacidade cognitiva diminuída, alguém que padece de anomalia psíquica, por exemplo. Aplicar pena a este indivíduo seria, como dissemos, ineficaz. Então, para estas situações, quando o delinquente apresenta um certo nível de perigosidade criminal, são pessoas criminalmente perigosas, mas que não aplicar a pena não seria eficaz, então aplicam-se medidas de segurança. E dentre as medidas de segurança temos aqui o internamento, temos a suspensão da execução de internamento, interdição de atividades, cassação de licença de condução e entre outras. Então, no exemplo que demos do indivíduo que padece de anomalia psíquica, por exemplo, nos parece que a medida mais eficaz seria uma medida de internamento. A ser assim, pronto, temos a segurança ou a convivência comunitária ou social salvaguardada quando esse indivíduo estiver lá. Todavia, isso deve ser feito mediante um processo onde vai se avaliar, vai ser colocado sobre uma avaliação de um perito para se identificar o grau de perigosidade, o grau da anomalia que enferma este indivíduo. Pronto. Então, reunidos estes requisitos todos, o indivíduo está em condições de lhe ser aplicada uma medida de segurança. Essas são as consequências jurídicas que são aplicadas aos agentes dos factos típicos. Estamos a falar das penas e medidas de segurança. Prontos. Além disto, Dr. Alberto, seja muito bem-vindo. Talvez a gente já ouviu falar do direito penal, mas também já ouvimos falar do processo penal. Haveria uma diferença entre um e o outro? O que é o direito penal e o que é o direito de processo penal? Olha, na verdade são direitos que eles influenciam-se mútua e reciprocamente. Ok? Enquanto o direito penal é o direito substantivo, aquele que determina as condutas que constituem crimes, os estados de perigosidade criminal, bem como as sanções a estes correspondentes. Por outro lado, o direito processual penal é o direito adjetivo, significando isto que é um instrumento através do qual o direito penal substantivo se materializa. Não adianta a gente determinar uma conduta como sendo crime. Não adianta estabelecer para estes crimes as respectivas penas se não tiver um processo mediante o qual essas penas serão aplicadas aos agentes dos crimes, dos fatos criminosos. Então, a aplicação do direito penal substantivo só é possível mediante o direito processual penal. Ok? E acredito que quanto a isso não restam dúvidas. Ok? Nós sabemos que o ordenamento jurídico penal é constituído não só de normas, mas também de princípios. Okay? Vamos lá, temos princípios exclusivamente penais, os princípios constitucionais penais, e um desses princípios é o princípio da dignidade da pessoa humana. Okay? Isso significa que as penas não podem ser só aplicadas, devem ser ponderadas situações concretas que nos poderão conduzir a uma aplicação justa destas penas. Então, o direito processual penal é um direito de garantias do arguido.
Daí, talvez os juízes já tenham ouvido do princípio da presunção de inocência. Enquanto não houver uma sentença em processo penal que condene o agente do crime como sendo culpado e aplique uma pena a este agente, o agente é inocente. Ok? Então, vamos avançar. O processo penal tem uma função garantística essencialmente. Pronto. Esta é a relação que se estabelece entre o direito penal e o direito processual penal. Como dissemos, eles influenciam-se recíproca e mutuamente. E espero não deixarmos aqui algumas dúvidas. Pronto. Agora, vamos falar aqui essencialmente de algumas ciências auxiliares do direito penal. Ora, vejamos, o direito penal ele não trabalha sozinho. O direito penal, como dissemos lá no início, por exemplo, na ciência conjunta do direito penal, falamos aí da política criminal e falamos da criminologia. A criminologia, ela constitui a mais importante ciência auxiliar do direito penal. A mais importante ciência auxiliar do direito penal é a criminologia. E o que a criminologia ela faz? Ela se ocupa do estudo da criminalidade, as suas causas e procura os métodos, os meios, os mecanismos mais eficazes para combater o crime. E atenção que nós vamos utilizar aqui a expressão combate com algumas reservas, dado que alguma doutrina vem já criticando esta expressão combate o crime, na medida em que esta abre aqui algum espaço para aquele que é chamado direito penal do inimigo, okay? Aquele direito que afasta, sobretudo, os princípios e as garantias que estão ali para dar suporte aos arguidos, né? Pronto, então vamos utilizar a palavra combate com alguma reserva. Então a criminologia estuda isso. As causas da criminalidade, as formas de combater a criminalidade, entretanto com a seguinte nota: a criminologia não visa erradicar totalmente o crime. Por quê? Entendem assim os criminólogos que o crime é uma realidade natural. E sendo uma realidade natural, não tem como se desfazer dele na sua totalidade. Mas podemos criar métodos e mecanismos para combatê-lo. Okay? Então, a criminologia não visa erradicar o crime totalmente, mas visa, no essencial, combater a criminalidade. Ora, dentro da criminologia existem algumas correntes. E temos a primeira corrente sendo a corrente positivista, né? Dentre esses positivistas, nós temos Lombroso, que ao explicar sobre a criminalidade e as suas causas, ele olha para o crime ou a criminalidade como sendo um elemento intrínseco, okay? Um elemento que faz parte do ser humano. Isso significa que as pessoas, e tem uma célebre frase que diz assim: nasce-se criminoso. Isto significa que, independentemente de qualquer circunstância externa, o indivíduo já tem propensão para o crime. Okay? E numa das suas obras, ele elenca algumas características que as pessoas que têm tendências para o crime apresentam. Os olhos negros, um nariz aquilino, adunco. Pronto. Cesare Lombroso, ele foi muitas vezes acusado de influenciar essencialmente as teses nazistas e xenófobas. Que motivaram, por exemplo, Hitler ao massacre dos judeus lá da época da Segunda Guerra Mundial. Okay? Esta é a explicação de Lombroso sobre a criminalidade. Ele vê a criminalidade como um fator ou como uma questão antropológica intrínseca ao homem. Pronto, além destas
teses antropológicas, surgem as teses chamadas sociológicas. Então elas veem no crime veem o crime como uma realidade não interna, não interior, que não faz parte exatamente do ser do homem, mas que emana das condições exteriores, extrínsecas, externas, que influenciam o agente a cometer crime. E aqui tem uma frase que eu gosto muito. Esta frase é do... Deixa-me cá ver, parece que tenho apontado. Acho que é Garofalo. Rafael Garofalo ou Lacassagne. Foi de Lacassagne. Quando ele diz assim: toda a sociedade tem os criminosos que merece. Apegando-se na tese sociológica, né? Por quê? Vamos imaginar uma realidade em que as condições de internet, redes sociais, ou seja, a globalização no verdadeiro sentido como conhecemos, não se verifica. É possível termos cybercrimes? Essencialmente não. Mas para aquelas sociedades mais desenvolvidas, os cybercrimes são realidades comuns, não estranhas. O que significa que, em função da realidade social, temos determinados tipos de crimes e de criminalidade. Ok? Então, é basicamente nisto que as teses sociológicas se apegam para explicar o crime e as suas causas. Okay? E temos as teses as socialistas da criminologia. Okay? E devemos distinguir as teses socialistas das teses sociológicas. Né? As teses sociológicas olham para o crime como uma realidade exterior, ou seja, o conjunto de fatores exteriores, sociais, que contribuem para o cometimento do crime. Já as teses socialistas não. Elas dizem assim: o ser humano evolui e está em constante evolução. E se o ser humano evolui, ele tende cada vez mais para formas perfeitas. E estas formas perfeitas só serão alcançadas em um Estado comunista. Isto significa que a detenção ou que a propriedade privada determina o controle do homem sobre o homem, e é isto que causa a criminalidade. Isto significa que quando se atingir o Estado comunista, então se erradica totalmente o crime. Ok? Estamos a dizer assim: os socialistas, para explicarem o crime, ou para contribuir para a criminologia, eles não querem minimamente combater o crime. Eles querem erradicar na sua totalidade o crime. Porque eles entendem que o crime não é uma realidade natural. Mas está ligado essencialmente aquela diferença de classes, a detenção dos meios de produção, o controle do homem pelo homem, todos esses fatores aqui que dão origem ao crime. Isto significa que atingir o que for o Estado comunista, onde todos esses problemas acabam, o crime também acaba. Ou seja, não existe crime em um Estado comunista. Então, esta aqui é a tese essencial dos socialistas para explicar a questão da criminalidade. Pois bem, agora vamos no essencial falar um pouquinho também sobre a questão da finalidade das penas. Para que servem as penas? Quando o legislador cria um tipo e sobre aquele tipo
no preceito penal secundário, comina uma pena ou uma medida de segurança. Mas vamos especialmente falar sobre as medidas, ou as penas, por exemplo. O que é que o legislador pretende? Qual é a finalidade que se pretende alcançar com isto? Pronto. Na verdade, a doutrina, e vamos aqui seguir as lições mais uma vez do professor Orlando Rodrigues, ele diz assim, pronto, existem duas espécies de finalidades. A primeira finalidade é a finalidade imediata. Neste sentido, as penas têm o mesmo fim, paralelamente, têm os mesmos fins que o próprio direito penal na sua generalidade, que é a proteção, que é a tutela dos bens, dos valores essenciais ou fundamentais da comunidade, né, que visam garantir as condições de existência, continuidade, subsistência do Estado. Okay? Então, a finalidade imediata é isto: a proteção, a tutela dos bens, dos valores e interesses fundamentais da comunidade. Mas, a par desta finalidade imediata, temos a finalidade imediata, que é o efeito direto que se pretende com a aplicação de uma pena, com a tipificação de uma pena num Código Penal. E aqui surgem várias doutrinas. E as primeiras doutrinas são as doutrinas absolutas, que eles veem na pena como uma função de retribuição. Ou seja, o agente praticou um mal, é necessário que sobre ele seja praticado outro mal equivalente ao mal que ele causou à sociedade. Então, nessas teorias absolutas, o que se pretende é uma retribuição, é uma vingança da sociedade pelo mal que o agente praticou, pelo dano que o agente fez se manifestar ou se verificar com o crime cometido. Okay? E esta tese foi alimentada essencialmente na época do absolutismo, okay? Na Idade Média, em que as penas tinham essencialmente esse caráter. O caráter de retribuição do mal causado pelo cometimento do crime. Então aqui não se pretende mais outra coisa. É uma vingança. A par das teorias absolutas, tem as teorias relativas, ok? Que veem no crime, na pena, uma função preventiva. Não uma função de retribuição como a primeira, mas uma função preventiva. Mas também, essa doutrina não se encontra de uma única forma ou unânime. Ela se divide em algumas áreas, alguns setores. Então, é assim que se fala, por exemplo, da doutrina da prevenção geral. A prevenção geral significa, quer dizer, ou quer transmitir a ideia de que as penas, elas têm os seus efeitos na generalidade das pessoas. Na generalidade das pessoas. E nós vamos olhar para a pena, ou para esse efeito na generalidade das pessoas, em duas áreas diferentes. Primeiro, quando o legislador coloca sobre o tipo uma consequência penal, que é uma pena privativa de liberdade, de multa, se assim o caso concreto justificar, o que o legislador quer dizer quer passar uma ideia de prevenção geral negativa. É dizer assim a generalidade da sociedade: meus caros, este tipo de conduta aqui não é permitida. Ou pelo contrário, é proibida. Entretanto, se algum de vocês, por alguma razão, praticar aquilo que eu proibi aqui, sobre ele vão impender consequências desagradáveis. Sobre ele serão aplicadas penas. Então, se pretende passar uma ideia de intimidação na sociedade, na generalidade das pessoas, para que as pessoas que olharem para o Código Penal e verem as sanções aí combinadas, vão se coibir de delinquir.
Ok? Então, essa função é atingida antes do cometimento do crime. Só pelo simples facto do legislador tipificar aquela conduta como crime e aplicar ou combinar sobre ela uma consequência jurídica desagradável, então a generalidade das pessoas vão dizer, olha, não, nós não vamos cometer estes crimes porque se nós os cometermos, teremos consequências ou sanções. Pois bem, por outro lado, tem-se a prevenção geral positiva. O que é que significa, então, a prevenção geral positiva? É o Estado a passar uma mensagem para os seus cidadãos de que eu tenho instituições que estão ali ao serviço da sociedade, ao serviço da comunidade, para proteger a sociedade. Ok? Então, quando a generalidade das pessoas olhar para os tribunais e verem que os tribunais aplicam penas aos infratores, aos violadores de normas sociais, aos violadores dos bens, dos valores, dos interesses fundamentais da comunidade, eles estarão seguros. Eles vão sentir que têm, de facto, instituições criadas pelo Estado para os proteger. Então, é nisto que consiste a doutrina da prevenção geral. Então, ilustre, como é? Estamos a nos perceber? Por favor, se estamos e ainda continuamos a nos ouvir, deixem aí mais um comentário para sabermos se estamos a caminhar bem, se estamos aí muito rápido, se alguma coisa não esclarecermos devidamente, podem colocar aí a questão para voltarmos a nos referir sobre ela. Pois bem, ao lado das doutrinas da prevenção geral, dentro da corrente das doutrinas relativas, temos a doutrina da prevenção especial. Para esta doutrina, o que se pretende aqui é o quê? Que a pena tenha um efeito diretamente sobre o agente, sobre o delinquente, sobre o condenado. Mas também não vai ser um efeito em uma só direção. Tal como os da prevenção geral, a prevenção especial também pode ser negativa e positiva. Qual é então o efeito da prevenção geral positiva? Vamos começar pela negativa. A pena diz ao indivíduo, diz ao agente que aquela conduta que ele adotou é uma conduta reprovável pela sociedade e por ser uma conduta reprovável, sobre o indivíduo vão se verificar efeitos também, efeitos penosos, consequências, sanções, consequências negativas que poderão desmotivar, desaconselhar o indivíduo em uma época futura voltar a delinquir. Ok? Voltar a delinquir. Este é o efeito da prevenção especial negativa. Mas, ao lado da prevenção geral negativa, tem a prevenção geral positiva. É a ideia de que a pena vai produzir no agente aqui uma questão de reeducação, a alteração da forma de pensar do agente, tendentes ao crime, tendentes à delinquência, e atingida que estiver esta reeducação, então o indivíduo estará em condições de vir se readaptar, ser reinserido dentro da comunidade. Estará em condições para viver a sua vida sem cometer crimes, como um cidadão comum, cidadão do bem. É isso que se pretende com as doutrinas da prevenção geral ou especial positiva. Pronto. Cada uma destas teorias ou doutrinas, ele tem algumas críticas que não vamos a fundo sobre elas, mas
Pronto, a par das teorias absolutas e as teorias relativas, temos as teorias ecléticas. Essas teorias que vêm e tiram de um ou de outra doutrina alguma coisa que seja essencialmente válida e criam uma nova teoria. É assim que as doutrinas ecléticas ou mistas veem no fim das penas uma mistura de efeitos. O legislador, ao pegar numa conduta, tipificar e combinar para ela uma pena, ele está a passar uma mensagem intimidadora para a sociedade, a dizer: sociedade, não cometam crimes. Então estamos aqui, e se estão lembrados, vamos verificar aqui a questão da prevenção geral negativa. Ora, quando a pena é aplicada ao agente, nós vemos dois efeitos: a prevenção geral negativa e a prevenção especial negativa também. Por quê? Se a pena vai ser aplicada ao agente, a generalidade das pessoas sente-se segura, sente-se vingada. Okay? Então, isto gera, ou seja, dizemos que é a prevenção geral positiva e a prevenção especial negativa. Okay? A sociedade se sente segura e vingada. Já quando o indivíduo é reeducado, cumpre a pena, é ressocializado, temos a prevenção especial positiva, que pretende-se então reeducar o indivíduo e reinseri-lo na comunidade. Até a doutrina, essa doutrina mista, também tem as suas críticas. Mas então pergunta-se, para o legislador angolano, qual é, afinal de contas, a finalidade da pena? Qual é o objetivo? O que é que se pretende quando se aplica uma pena a um agente, por exemplo? Então, nós vamos olhar especialmente para o nosso código. Deixa-me cá ver. Qual é o artigo onde nos encontramos fins ou as finalidades da pena ou da punição? Qual é a opção que o nosso legislador adotou em relação à questão da finalidade da pena? Pronto. Ok, então nós vamos ver aqui no artigo 40, o artigo 40, a finalidade da pena. O legislador nos diz que a aplicação das penas e das medidas de segurança visa a proteção dos bens jurídicos essenciais à subsistência da comunidade e a reintegração do indivíduo na sociedade. Estamos a falar aqui do fim imediato, que nesse sentido vai encontrar alguma equivalência aos fins do próprio direito penal. E vamos lá, vamos especialmente aqui no número 2, onde o Código Penal diz assim: a execução da pena de prisão deve orientar-se no sentido da reintegração do recluso na sociedade, preparando para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes. Então, essa aqui é a orientação do nosso Código Penal vigente sobre a finalidade ou as finalidades
da punição. Prontos. Em relação aos fins da pena, é basicamente isto que nós tínhamos para dizer. E claro, se alguma coisa não esclarecemos devidamente, os ilustres ali do outro lado podem questionar para que possamos voltar a nos referir sobre o assunto. Fontes do direito penal. Como todo o ramo do direito, ele tem fontes, né? E nós vamos entender fontes como as formas de manifestação das normas, os lugares onde emanam e como se manifestam as normas jurídicas penais. Então, a mais importante fonte do direito penal é a lei. É a lei. Pronto. Em função daquilo que chamamos do princípio da legalidade. Então, domina o direito penal a lei como principal fonte. Claro que existem outras formas de fontes onde podemos verificar, podemos ver normas jurídicas penais, né? Vamos para a Constituição, temos lá algumas normas que, e porque não devia deixar de ser, o Código Penal emana, busca a sua própria orientação na Constituição e nos princípios fundamentais, princípios constitucionais penais. A mais importante fonte do direito penal é a lei. Quanto um diploma emanado de um órgão com competência e que, pela competência, utilizando-se dessa competência, criminaliza a conduta, tipifica ou estabelece as medidas ou as sanções correspondentes a estes crimes e sim. Pronto. Também fala-se aí do costume, fala-se da jurisprudência, fala-se da doutrina, não como verdadeiras fontes do direito penal, mas como elementos que podem auxiliar na criação do próprio direito penal. Essas são as fontes do direito penal. Como dissemos, se ainda restam dúvidas, né? O costume é uma prática reiterada, acompanhada com convicção de obrigatoriedade. Isso significa que deve ser uma prática que toda a gente da comunidade entende que aquilo é obrigatório. E o Código Civil nos diz que quem invoca esse tipo de direito deve fazer prova dele. A jurisprudência, que é no essencial um conjunto de decisões que emanam dos tribunais, elas não criam direito penal, mas servem de suporte para a criação de direito penal. A doutrina são opiniões dos juristas e elas valem pelo prestígio que o próprio jurista que emite esta opinião tem dentro da comunidade jurídica em que se pretende emitir esta opinião. Um dos princípios fundamentais a se ter em conta em sede de direito penal é a questão do princípio da legalidade. Quando nós falamos lá no início da tipicidade, a tipicidade está muito ligada à questão do princípio da legalidade. A máxima latina, segundo o qual nullum crime, nulla pena sine lege, é a manifestação do próprio princípio da legalidade, que ele surge e se atribui a ideia do princípio da legalidade a Cesare de Beccaria, ou de Beccaria se preferirem. Okay? É a ele que se atribui a autoria do princípio ou da construção do princípio da legalidade. Isto significa o quê? O princípio da legalidade significa que não pode haver crime sem lei, e se não pode haver crime sem lei, também, por maioria de razão, não pode haver pena sem lei. Vamos repetir. Se não há crime sem lei e não há pena sem crime, então não há crime sem lei e não há pena sem lei. Nullum crime, nulla pena sine lege. Algumas construções dessa máxima latina acrescenta aí sine lege prévia, uma lei anterior
determinada, específica, explícita. Então, para que surge o princípio da legalidade? É para combater o arbítrio. Se nós olharmos para mais um pouquinho mais lá para trás, na Idade Média, o absolutismo e tal, havia um arbítrio muito grande do legislador ou do aplicador das sanções ou do direito penal. Não era exatamente direito penal, né? Mas o monarca, ele decidia o que é crime, mesmo que anteriormente não era crime. Então o monarca acorda num dia qualquer e não vai com a cara de um súdito e determina que ele é um criminoso. E pura e simplesmente, só por ele ter bebido água, determina que aquilo é crime, ponto. Não precisa explicar nada. O princípio da legalidade vem para acabar isso. Diz assim, olha, se não existir uma lei anterior que diga que esta ou aquela conduta é crime, aquela conduta não é crime. Ok? Então, só é crime aquilo que estiver determinado como crime em uma lei anterior à prática do fato. Então, com isso, se visa acabar com o arbítrio que os julgadores poderiam ter em sede do próprio direito penal. E isso acaba por trazer aqui algumas limitações ao legislador quando for criar as normas jurídicas penais. A questão das normas penais em branco, a questão da proibição da interpretação extensiva, aqui já no intérprete, a proibição da analogia em direito penal. Então, tudo isto são consequências do princípio da legalidade. Ok? Então, é como uma garantia que o arguido, que o agente tem em sede de direito penal para evitar-se que sejam aplicadas medidas ao bel prazer do julgador. E a partir daí, nós vemos também aqui a questão da aplicação da lei no tempo. Tem alguma relação com o próprio princípio da legalidade. Okay? Se nós temos que a regra geral é que deve haver a lei primeiro para depois existir o crime, se cometido o crime não existir a lei, esta lei não pode ser aplicada, não pode dispor para o futuro, ok? Só a partir da sua vigência. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que já exista uma lei agora que criminalize uma conduta, mas essa lei vem a ser revogada. No momento do julgamento tem em vigor uma outra lei. Que lei é aplicar? Isto nos traz aqui a questão da problemática da aplicação da lei no tempo. A aplicação da lei no tempo tem como regra que a lei só dispõe para o futuro, ou seja, ela só vai regular comportamentos cometidos a partir da sua vigência para frente, nunca para trás. Esta é a regra geral. Entretanto, existem situações em que a lei pode dispor para o passado. Ou, sim, para o passado. Quando isto acontece? Quando se tratar de uma lei mais favorável ao arguido. Se o indivíduo comete um fato na vigência de uma lei antiga, depois é aprovada uma nova lei que estabelece maiores garantias para o arguido, então esta nova lei será a lei aplicada ao crime cometido pelo agente. Entretanto, nem sempre é fácil determinar que é lei mais favorável. E determinar também o momento da prática do fato. Okay? Qual é o momento da prática do fato? É o momento em que o agente atuou? É o momento em que o resultado se verificou? Aqui nós vamos para o artigo 2º
do Código Penal e vamos pegar aqui a aplicação da lei no tempo. Artigo 3º. Aqui diz assim: momento da prática do facto. O facto considera-se praticado no momento em que o agente atuou, ou no caso de omissão, no momento em que deveria ter atuado, independentemente do momento em que o resultado se verificou. O que é que nós queremos dizer aqui? Queremos dizer o seguinte: o crime considera-se cometido quando o agente atua ou deve ter atuado. Isso aqui não depende da verificação de um resultado ou não. Basta o agente atuar. Se eu disparo uma arma agora, o momento da prática do crime é agora. E o momento do resultado é o momento do resultado. Isso não interessa tanto. Pode ser que o indivíduo venha a morrer amanhã. Eu cometi o crime agora. Então, o momento da prática do facto ou da prática do crime é o momento em que o agente atuou ou o momento em que ele deveria ter atuado nos casos de crimes por omissão. Determinado que for o momento da prática do facto, o momento da prática do crime, aí começam a se colocar os problemas de aplicação da lei no tempo. Mas se eu pratiquei o facto hoje, entra uma lei em vigor amanhã, o agente morre, o lesado, a vítima morre amanhã, qual lei vai ser aplicada? A nova lei ou a antiga lei? Então, deve-se analisar qual é a lei que estabelece para o arguido mais benefício. E aqui surge outro problema. Qual é a lei mais benéfica para o agente? Vamos supor que uma lei estabelece uma pena de 1 mês a 5 anos para o agente. A lei. E a lei nova estabelece 3 meses a 4 anos. Qual é a lei mais favorável ao agente? Porque se nós olharmos para a primeira lei, ela tem o limite mínimo mais baixo e o limite máximo mais alto. E na segunda lei temos o limite mínimo mais o limite mínimo mais alto e o limite máximo mais baixo. O que quer dizer? Se na primeira lei o indivíduo pode ser condenado a 3 meses ou a 5 anos, na segunda ele pode ser condenado a 1 mês ou a 5 anos. Na segunda ele pode ser condenado a 3 meses ou a 4 anos. Ora, no primeiro momento, o indivíduo tem uma pena mínima, pode ser condenado o mais baixo possível. Né? Pode ser condenado até 2 meses. Mas no segundo pode ser condenado só até 3 meses. É mais favorável ou mais gravoso para o agente. Então, a doutrina posiciona-se num sentido. A lei mais favorável ao agente é aquela que em concreto, não é abstrato, não na medida que vamos encontrar aqui no preceito penal secundário, mas na sua aplicação concreta é mais favorável ao agente. Então, esta é a lei mais favorável ao agente. Prontos. Como dissemos, essa é a exceção. Só que essa exceção tem a sua exceção também, quando falamos das leis temporárias e das leis de emergência. Esse é aquele tipo de lei que, apesar, ou pode ser que estabelecem medidas mais graves para o agente, ainda assim, elas são aplicadas por serem as leis que estavam em vigor no momento da prática do facto, em detrimento da nova lei. Ok? Se as leis temporárias para uma determinada conduta estabelecem uma pena de 2 anos e a nova lei, assim dita, estabelece uma pena de apenas de até 1 ano, deve-se aplicar a lei temporária que aplica 4 anos. Por quê? Ou 2 anos. Por quê? Porque exatamente estas normas são temporárias e muitas das vezes, quando se julga o agente pelo cometimento desses fatos, essas leis já não estão a vigorar.
E se nós determinássemos que a exceção aqui funcionasse, então as leis temporárias ou de emergência deixariam de fazer sentido, porque nunca seriam aplicadas. Okay? Porque elas foram feitas exatamente para vigorar um curto espaço de tempo. Vamos imaginar uma lei temporária que foi feita para vigorar durante 2 meses. O agente comete esse facto 1 mês depois da entrada em vigor da lei. E 1 mês depois, quando começa o seu julgamento, a lei já caducou, cessou a sua vigência por conta do tempo decorrido. Quid iuris? Claro que se nós utilizarmos a questão da lei mais favorável aqui, a nova lei se estabelece medida mais favorável ao agente, deverá ser aplicada. Entretanto, para salvaguardar esta questão, aplica-se sempre as leis temporárias ou de emergência. Pronto. Ao lado do problema da aplicação da lei no tempo, temos a aplicação da lei no espaço. Ok? A aplicação da lei no espaço ocorre essencialmente sobre as situações. Hoje é muito fácil as pessoas viajarem de um estado para outro, a mobilidade tornou-se o nosso dia a dia. Então é fácil um agente cometer um crime em Angola e amanhã estar na Namíbia, amanhã estar no Congo, amanhã estar em Botsuana e assim por diante. Então pergunta-se, o agente cometeu um crime em Angola, mas ele foi encontrado lá na Namíbia. Qual a lei deve ser aplicada? Qual a lei? Pronto. Uma coisa muito interessante é primeiro determinar o locus delicti. Em matéria de aplicação da lei no espaço, é fundamental localizar-se o locus delicti. Então, nós vamos aqui no artigo 6º do nosso Código Penal, nos diz assim: lugar da prática do facto. Qual é a pergunta? Qual é o texto, o corpo do artigo? Diz assim: o facto considera-se praticado tanto no lugar em que total ou parcialmente o agente atuou e sob qualquer forma de participação ou, no caso de omissão, deveria ter atuado. Ok? Deveria ter atuado como naquele em que o resultado típico se verifica. Ok. Estamos a dizer o quê? O crime cometeu-se aonde? Onde ele atuou. Pode ser aqui em Angola. Ou onde o resultado se verificou. Pode ser na Namíbia. E aquele exemplo que se tem colocado às vezes. Vamos lá, estamos na fronteira. Um indivíduo dispara contra um indivíduo que está do outro lado da fronteira. Qual é o lugar da prática do facto? É tanto em Angola como na Namíbia. Mas nem sempre isso foi claro assim, porque existem algumas doutrinas, né? A doutrina da atividade, que vê o lugar da prática do crime, aquele onde o agente atuou. A parte da doutrina da atividade tem a doutrina do evento, que considera apenas o local do crime, o locus delicti, o local onde o resultado se verificou. Pronto. Várias doutrinas surgem, mas o nosso código ele adota a chamada doutrina da ubiquidade. Ou seja, o lugar da prática do crime é aquele onde o agente atuou ou no lugar onde o resultado se verificou. Tanto num como no outro é o lugar da prática do crime. É para evitar aquela questão de impunidade. Okay? Por exemplo, vamos pensar numa situação em que um agente comete um facto em Angola e o resultado se verifica na Namíbia. A Namíbia adota a teoria do evento e Angola a teoria do resultado. Se eu cometi o facto em Angola e a doutrina da Namíbia diz que o lugar da prática do crime é na Namíbia ou em Angola, significa que
a Namíbia vai dizer, olha, competente para julgar esse caso é Angola. Só que a doutrina de Angola, por exemplo, diz que não, é a doutrina do evento, então é a Namíbia. Então vai haver aqui um conflito negativo de jurisdição. Moral da história, o crime perfeito, porque ninguém vai julgar este caso. Para se ultrapassar essas situações, então surge a doutrina da ubiquidade. Em matéria de aplicação da lei no espaço, vigora o princípio da territorialidade. Okay? A lei angolana, vamos aqui ver a aplicação da lei no espaço, né? Diz que a lei angolana é aplicável aos factos total ou parcialmente praticados em território angolano, ou a bordo de navios, aeronaves, de matrícula ou sob pavilhão angolano, independente da nacionalidade do agente, salvo convenção, tratado internacional e encontrado. Significa, todos os factos praticados em Angola são, em princípio, julgados pela lei angolana. Seja o agente angolano ou não, mas se o fato ocorreu totalmente em Angola ou parcialmente em Angola, a lei penal angolana pode ser aplicada a estes fatos. Pronto, dito isso, importa também dizer que o princípio da territorialidade muitas vezes se mostra insuficiente. E para auxiliar ao princípio da territorialidade, surgem outros subprincípios. E, para tal, nós vamos ver aqui o princípio da nacionalidade, que é aquele princípio que diz, olha, independentemente do lugar onde estiver o agente, se o agente tem alguma ligação com o Estado, com o estado de origem, então a lei do estado de origem pode ser aplicada. Vamos lá ver. O indivíduo está na Namíbia, comete lá um crime. O princípio da nacionalidade diz que o agente pode ser julgado com base na lei angolana em função do vínculo da nacionalidade que ele tem com o seu país de origem. Okay? Este é o princípio da nacionalidade. Depois tem o princípio realista ou da consideração dos interesses nacionais. Este princípio diz assim, olha, quando o crime cometido viola um bem especialmente caro para o país, independentemente do lugar onde ele for cometido, ele deve ser julgado pela lei do país em causa. Vamos supor que um indivíduo chinês produza kwanzas falsos em Windhoek. Cuide-os. Viola um bem especialmente caro, sim. A moeda é um símbolo nacional de valiosíssima importância. Então, por violar um bem especialmente caro, pode e deve ser a este indivíduo aplicada a lei penal angolana. Depois tem o princípio universalista. Segundo esse princípio, visa essencialmente proteger a questão dos interesses universais. Que são situações que, em qualquer lugar, em qualquer época, são considerados violações aos interesses comunitários. Então, é o que acontece, por exemplo, nos crimes de genocídio. Se alguém for cometer um genocídio, por exemplo, em qualquer lugar onde ele for encontrado, pode a ele ser aplicada a lei penal daquele país. Isto resulta de algumas convenções, de alguns tratados